Oi gente, bem-vinda a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e aqui nesse canal eu tô sempre compartilhando várias ideias e aulas gratuitas de crochê. Se você quer contribuir com o meu trabalho, então deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, também se inscreve aqui no canal e compartilha meus vídeos também com outras pessoas que tenham interesse. Dessa forma você está me motivando a trazer muito mais conteúdos aqui para vocês. Na videoaula de hoje eu vou trazer esse modelo de bolsa, que é bem parecido com o que eu já ensinei aqui, tá? Se você quer fazer um modelo maior, também tem aqui no canal. Essa bolsa, ela mede 22 centímetros de largura por 14 de altura. E de fundo, ela tem 21 centímetros também de largura por 6 de profundidade. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. E esses são os materiais. Eu vou usar 2 tubos na cor branca e na cor verde de fio poliéster 3 mm de 175 metros, uma corrente de 54 centímetros, 2 argolas mosquetões tamanho P, agulha 4,5, isqueiro, tesoura, botão imantado ou outro tipo de fechador, eu optei por outro tipo de fechador, e alguns marcadores. E antes de a gente começar, deixe uma quantidade de fio no início, porque a gente vai usar esse fio para depois fazer o acabamento. Então, você deixa uma quantidade, 1 metro mais ou menos, e começa a partir de agora, faz o primeiro nozinho, e um total eu vou fazer 23 correntes. Pronto, terminadas as correntes iniciais, ela vai ficar com 17 centímetros. Então, aí agora a gente vai voltar a fazer o contorno, porque é um fundo oval. Então, aí a gente volta fazendo pontos baixos, pula a primeira corrente, vai na segunda, começa a fazer pontos baixos, até ter um total de 22 pontos baixos. E aí a gente vai fazer o contorno. E pronto, terminei os 22 pontos baixos. Agora a gente vai continuar também lá no último ponto, ó. Eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, que aí vai ser a quina da nossa base, ó. Então, são 3 pontos baixos aí dentro desse ponto final. E a gente faz esse contorno, ó. 3 pontos baixos e aí continua fazendo mais 22 pontos baixos até o final. E no finalzinho a gente só vai fazer um ponto, tá? Dentro desse último ponto lá. Quando a gente fechar ali, vai ficar como se tivesse também 3, ó. 2, 3. E a gente vai no ponto inicial, passa a agulha para fazer o fechamento. Puxa essa laçada. Passa a agulha pela frente, ó, por baixo da laçadinha. Pega a laçada que tá lá atrás. Puxa o fio para diminuir. E aí a gente já começa fazendo um ponto baixo. E dentro desse ponto a gente vai fazer mais outro ponto baixo, né, que é um ponto de aumento. No ponto seguinte também vai fazer um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto. E aí a gente vai dar continuidade fazendo pontos baixos. Eu vou fazer mais 20 pontos baixos. Quando chegar lá na outra curva também eu vou fazer pontos de aumentos dentro de 3 pontos da carreira anterior, igual eu comecei agora nesse início. Pronto, agora aqui nessa lateral também vou fazer pontos de aumento, ó, em cada um dos pontos de base. Então, são 2 pontos dentro do mesmo ponto, mais 2 e mais 2. E aí eu dou continuidade fazendo pontos baixos também, mais 20 até chegar lá no finalzinho. Vinte pontos, agora mais um aumento para finalizar e poder fechar essa carreira. Pronto, agora a gente vai fazer o mesmo fechamento, ó. Vai no ponto inicial, ó, na parte de cima do ponto, pega a laçadinha, puxa para trás, depois passa a agulha por baixo ali, ó, bem por baixo do ponto. Pega a laçada, puxa o fio para diminuir. E aí a gente já começa fazendo um ponto baixo.
E agora essa carreira a gente vai começar com um ponto baixo. No ponto seguinte a gente vai fazer um aumento. Depois mais um ponto baixo. E para finalizar a quina, um aumento. E agora eu continuo fazendo pontos baixos até o final da outra quina, onde a gente vai repetir esse mesmo processo de aumento. E eu vou fazer um total de 20 pontos baixos até chegar lá na outra lateral. Terminados os 20 pontos baixos, então eu começo fazendo um aumento. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Outro aumento agora. Mais um ponto baixo. Faço mais o último aumento. E finalizo essa quina com um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 20 pontos baixos até a gente chegar lá no final também da outra lateral. E pronto, ó, terminei os 20 pontos, agora os dois últimos pontos finais, eu começo fazendo um ponto baixo. E no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, tá? Esse vai ser o último ponto e essa vai ser a última carreira também da nossa base. Então, eu vou pegar essa laçadinha, vou jogar ela aqui pro outro lado, só para poder fazer o acabamento, tá? Não finaliza, porque a gente vai começar outra parte na sequência. Então, aí lembra do fio que a gente deixou lá no início, essa quantidade de fio. Então, agora a gente vai fazer o acabamento desse fundo, antes da gente subir as laterais. Então, pega a agulha, ó, vai ali no ponto início, no início da base, e a gente puxa essa laçadinha pra cima. E aí, a gente só vai fazer pontos baixíssimos pra tentar fechar essas aberturas aí, ó, da base. Então, aí, por essa carreira do meio, a gente vai fazer pontos baixíssimos, igual eu tô mostrando pra vocês. E chegando nesse final, a gente puxa essa laçada, a gente vai jogar ela também para a parte de dentro, ó. Então, joga ela lá para trás para fazer o acabamento. Pega a pontinha que sobrou, passa por dentro dessa laçada. Puxa. E agora a gente esconde ela por dentro dos pontos, depois corta a pontinha e queima com isqueiro. E essa base vai ficar com 21 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Então, agora a gente vai começar a próxima etapa para subir as laterais dessa bolsa. Então, tá lá a laçadinha que a gente deixou, ó. Passa a agulha bem pelo meio dessa laçada, conforme eu tô mostrando para vocês, porque agora a gente vai trabalhar apenas em uma das perninhas desses pontos de base, ó. Então, passa a agulha bem no meio. Passa também na laçadinha, puxa o fio para ajustar e a gente faz o primeiro ponto baixo. E aí já vamos trabalhar só fazendo pontos baixos agora, ó, como eu falei, passando a agulha bem no meio do ponto, pegando apenas uma das perninhas, tá? Apenas nesse início é que a gente vai trabalhar pegando essa perninha só nesse início. Depois a gente vai continuar subindo, fazendo ponto baixo normal. Então, essa vai ser a primeira carreira, tá? Que a gente tá começando agora. E essa carreira vai ser só de pontos baixos. E pronto, ó. Chegando no final da carreira, a gente vai fazer o fechamento. Então, passa a agulha no primeiro ponto inicial. Puxa essa laçada pra parte de dentro. Aí, a gente vai passar a agulha por baixo dessa laçada, ó.
bem por baixo. Agora a gente não vai trabalhar em apenas uma das perninhas, agora a gente vai fazer ponto baixo normal. Então aí finalizou, já começa fazendo o primeiro ponto. E aí é só dar continuidade, essa é a segunda carreira também, só de pontos baixos. Agora, como eu falei, a gente não vai trabalhar mais pegando uma das perninhas, agora é por baixo mesmo, ó, só fazendo ponto baixo normal. A partir de agora a gente só vai subir essa peça, vou fazer um total de 16 carreiras, tá? Então sempre no final vai ser esse mesmo fechamento que eu mostrei pra vocês agora. Então sempre no final da carreirinha você faz esse fechamento e aí você vai continuar subindo a peça. São 16 carreiras só de pontos baixos. Vou adiantar e volto. Terminadas as 16 carreiras, agora eu vou fazer um acabamento. Aí nesse finalzinho vou fazer pontos baixíssimos. Então antes de fechar a carreira, ó, já vou dar continuidade no ponto seguinte, passa a agulha bem pelo meio. E aí eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. No final dessa carreira a gente corta o fio para poder fazer o acabamento. Eu vou queimar só as pontinhas, só para o fio não desfiar, ó. Puxo a laçada final. E aí eu vou simular mais outra corrente. Então passo a agulha ali no primeiro ponto. Depois eu vou jogar esse fio para dentro da peça, eu vou passar por dentro dos pontos para esconder e vou queimar a pontinha também para fazer o acabamento final. E o corpo dessa bolsa vai ficar com 14 centímetros de altura. Então agora eu vou fazer o bolso interno dessa bolsa. Então eu vou começar fazendo esse nozinho inicial e a partir de agora eu vou contar 21 correntes. Pronto, agora eu vou tirar a medida desse tamanho. Então, esse bolso vai ficar com 16 centímetros de largura, tá? Então, agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, tá? Nesses nozinhos. Então, a gente vai pular o primeiro nozinho, vai no segundo, e eu vou fazer um total de 20 pontos baixos. Chegando no final, faço uma correntinha, viro a peça e dou continuidade. E eu vou fazer um total de 11 carreiras, tá? Essa vai ser a altura desse bolso. Se você quiser, você pode fazer maior também. E esse bolso vai ficar com 16 centímetros de largura por 9 centímetros de altura, caso você esteja aí usando qualquer outro tipo de fio. Então, agora a gente vai fazer a costura desse bolso na peça, ó. Esse aí vai ser o restante do fio que sobrou. E a gente pega a bolsa, vai botar ela pelo avesso, porque a gente vai fazer a costura na parte de dentro. Então, vira ela pelo avesso. Então, agora a gente vai alinhar esse bolso na peça, para ver mais ou menos onde é que a gente quer fazer a costura. Eu vou usar alguns marcadores para me ajudar, para ele não sair do local. E aí a fita métrica, conforme vocês podem ver, ó, tem 2,5 centímetros ali a distância. Esse é o restante do fio. Então, a gente vai cortar a ponta, ó, separar uma quantidade para a gente poder fazer a costura. Então, no último ponto final do bolso, né, eu vou puxar esse fio por dentro dessa última laçada. Eu vou usar a própria agulha de crochê para fazer a costura, mas você também pode usar a agulha de tapeceiro. E eu vou fazer essa costura com pontos baixíssimos, tá? Então, é só alinhar direitinho onde você quer que o bolso fique. Então, joga esse fio para a parte da frente da peça, né, já que a gente tá trabalhando pela parte do avesso. Então, puxa o fio lá, passa ele. E agora eu vou fazer uma costura de pontos baixíssimos, conforme eu falei pra vocês, conforme eu tô mostrando aí no vídeo, ó. Então, é só fazer esse contorno por toda essa lateral aí do bolso, só fazendo pontos baixíssimos. Chegando no final, faz o acabamento, ó. Puxa novamente o fio pra parte de dentro, né, pra parte do avesso da peça. E aí é só passar o fio por dentro dessa laçadinha final e escondendo ele por dentro dos pontos. Depois a gente vai cortar a pontinha, queimar e pronto, finaliza aí o acabamento.
Pronto, e esse vai ser o resultado da costura do nosso bolso. Agora eu vou trabalhar com esse fio branco, tá? Lá na base, a gente vai lá naquela perninha que a gente deixou quando a gente subiu a base. Então, pega aí o restante do fio, passa a agulha e a gente vai começar fazendo pontos baixos. Então, faz esse primeiro ponto baixo, já esconde a pontinha do fio por dentro dos pontos. E aí, a gente só vai trabalhar em pontos baixos nessa primeira carreira. Só pontos baixos, trabalhado nessa segunda perninha da base lá do início que nós deixamos. E aí, chegando no final da carreira, a gente vai fazer o mesmo fechamento de antes, ó. Pega essa laçadinha, joga pro outro lado, passa a agulha por baixo. E já faz esse primeiro ponto. E aí, eu vou fazer mais duas correntes, porque agora eu vou trabalhar no ponto alto, tá? Então, aí, essa carreira vai ser toda de pontos altos. Chegando no final da carreira, a gente vai na segunda correntinha inicial, faz um ponto baixíssimo, sobe mais duas correntes, e aí a gente já começa a fazer a segunda carreira de pontos altos. E sempre nas próximas carreiras o fechamento vai ser dessa mesma forma. Eu vou fazer um total de 7 carreiras só de pontos altos. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. Depois de finalizar as 7 carreiras, eu também fiz um acabamento de pontos baixíssimos, igual eu fiz aí com fio verde, tá? Depois é só cortar a pontinha do fio, puxa essa laçada, a gente também vai fazer uma correntinha, vai simular uma correntinha, da mesma forma que a gente fez na parte de dentro dessa peça, a gente vai fazer também com esse fio branco. Então, agora eu vou começar a fazer a última parte, a parte da tampa. Então, fiz uma divisão e deixei sobrando 9 centímetros de cada um dos lados. E entre esse meio aí, vou fazer 6 pontos. Então, são 6 pontos baixos aí. Eu coloquei as agulhas para fazer a marcação. Isso aí foi o que restou do fio. Vou usar o fio verde também para fazer a tampa. Você também pode usar branco, ou se você quiser fazer a bolsa também de uma única cor, não tem problema. Então, aí eu passo o fio e já começo a fazer pontos baixos. Fazer um total de 6 pontos baixos. Chegando no final, faz uma corrente, vira a peça, continua fazendo 6 pontos. E aí, eu vou fazer um total de 16 carreiras, ok? Para essa tampa aí. Então, você pode também fazer ela maior ou menor. E essa tampa vai ficar com um tamanho de 13 centímetros de comprimento. E aí, eu decidi fazer um detalhe diferente nessa bordinha, tá? Então, começo fazendo um ponto baixo, faço meio ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Mais outro ponto alto no ponto seguinte. No penúltimo ponto, meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. E aí, vai dar uma curvinha aí nessa parte da abinha, tá? Caso você for usar o botão imantado, eu acho que vai ficar um detalhe bem bacana. Por isso que eu decidi fazer dessa forma. Então, aí faz o acabamento, cortando a ponta do fio. Passa o fio por dentro da laçada e vai escondendo por dentro dos pontos também. Depois é só cortar a pontinha e queimar. Então, agora eu vou colocar o fechador. Você tem duas opções, você pode usar o botão imantado, tá? Que é mais fácil de encontrar. Outro tipo de fechador. Eu vou usar um fechador de garrinha, que eu comprei aqui mesmo na Turquia. Então, eu preferi usar ele. Ele é bem fácil também de colocar. Eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, caso vocês tenham dúvidas de como que coloca esse fechador de garrinha, ó. É só abrir essas garrinhas, é bem simples mesmo. Você pode usar um alicate, mas como eu não tenho um alicate, eu tô usando a própria tesoura para me ajudar.
E para finalizar, eu vou usar essa corrente, ela tem 54 centímetros, com essas duas argolas mosquetões, tamanho P, tá? Essas argolas mosquetões eu trouxe ela do Brasil. Então, eu vou usar elas para prender nas laterais. Você também pode usar uma alça de crochê aqui mesmo no canal. Tem várias aulas de alças, eu vou deixar aqui embaixo também no box de informações. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo menor. A gente já tem aqui no canal um modelo maior, também vou deixar aqui embaixo no box de informação. Caso você queira fazer ela maior, já tem um modelo aqui no canal, tá? E não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, deixa seu like e compartilha também esse vídeo, porque assim você está contribuindo com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!